Eu quero convidá-los a abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações no capítulo 3. Nós vamos meditar nos versos 22 ao 26, mas eu vou estar lendo a partir do verso 1 para que a gente possa entender melhor esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão, de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma, continuamente, os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, hoje nós vivemos dias em que ouvimos demais essas frases. Só Deus pode julgar. A salvação é individual. Deus é amor. A religião verdadeira é aquela que ama. Nós, como igrejas, temos que viver sem discórdias. São frases que nós costumamos ouvir aí fora, definindo um padrão de religião para as nossas igrejas e para a nossa fé. Existiu uma grande igreja, talvez uma das maiores dos Estados Unidos. Na década de 80 ela surge e começa a se expandir no mundo com um movimento chamado Uma Igreja com Propósito. E essa igreja começa a crescer através de um livro que ensina-se 5 propósitos de vidas, 40 dias de propósito. Isso começa a se espalhar no mundo, nos países hispânicos de língua hispânica, espanhol, cresce de uma forma assustadora, chega ao Brasil e se expande aqui em nosso Brasil, nosso país. E é interessante que esse movimento ele tinha como premissa uma teologia contemporânea. E ela começa a crescer, ela surge e chega aos seus milhões e milhões de fiéis. Porém, ano passado, a Convenção Batista do Sul da Califórnia desfiliou esta igreja da sua convenção. Porque é uma igreja que estava repleta pela filosofia deísta, repleta da teologia feminista, cheia da teologia do toleracionismo, da libertinagem e do liberalismo. Começou então a se mostrar, a se revelar uma igreja que já não se submetia mais aos dogmas da fé. E começou então a trilhar um caminho de decadência, de abandono, de se reinventar. Tudo isso porque era um movimento que não se preocupava em levar as pessoas a Cristo, mas se preocupou em juntar pessoas em um mega templo com muitas luzes, com a música bonita, pessoas que iam a uma igreja com o ideal, e o ideal era ser feliz. Pessoas que iam à igreja encontrar um Deus que pudesse atender todas as suas necessidades e satisfazer todos os seus desejos.
Pessoas que não precisavam se arrependerem, mas que Deus aceitava como elas são, como elas gostariam de estar. Então, esse movimento ele ganhou muito espaço, não apenas naquela igreja, mas também em muitas das nossas igrejas. Pessoas que vão a Cristo sem se encontrarem com Cristo, sem saber quem é Cristo. Pessoas que vão à igreja sem saber o que é a igreja, sem entender a mensagem do Evangelho, sem entender uma mensagem cristocêntrica, sem entender a doutrina do pecado, sem entender a doutrina da salvação. Pessoas que apenas vão à igreja para satisfazerem o desejo dos seus corações, de corações repletos de uma teologia liberal, de uma teologia contemporânea, contaminada pelo liberalismo. Levar pessoas à igreja é uma coisa. Apresentar pessoas a Cristo é a missão da igreja. O texto que lemos aqui, ele nos traz uma ideia do que somos, do que éramos quando ainda não tínhamos a Cristo. O texto aqui retrata o ano 587 a.C., 10 anos após o povo ser levado para a Babilônia. O palco era uma cidade de Jerusalém completamente devastada, destruída. Uma cidade que já foi a mais bela e agora era a mais feia de todas as cidades. Que foi a mais populosa, agora era uma cidade abandonada. Que encantava o mundo pela sua beleza. Agora havia apenas destroços. Um ambiente de guerra. O povo que era o mais feliz agora apenas choravam e lamentavam as ruínas da sua cidade. E nós precisamos entender quem somos e quem é Cristo e qual a função da igreja em nossas vidas. Então o profeta ele começa a deslumbrar e a entender uma situação de alguém que não tem Cristo, de alguém que está entregue aos seus desejos e aos pecados. Então ele diz assim: eu sou o homem que vi o furor da vara de Deus, a vara do furor de Deus. Jeremias ele olhava e via toda aquela situação, ele via o povo triste, o povo chorando, o povo tinha que comprar água, o povo tinha que mendigar o pão, o povo não tinha segurança, o povo não tinha proteção, as suas lavouras já não cresciam, o seu gado já não estava no curral, era um povo que já não tinha mais a bênção de Deus. Então ele diz: eu vi o furor da ira de Deus. O povo estava naquela situação por causa do pecado, porque haviam abandonado a Deus, porque deixaram de olhar para Deus e começaram a viver segundo a sua vontade. Então Jeremias diz: tudo que está acontecendo é o furor da ira de Deus. Então ele vai dizendo que quando Deus ele não nos olha, e quando nós estamos abandonados aos nossos pecados, Jeremias diz que é como se ele nos faz andar em trevas. A palavra do Senhor diz que a sua palavra é luz e lâmpada, e que nós somos luz, e que a luz raiou para aqueles que andavam no vale da sombra da morte. A luz é Cristo em nossas vidas, mas aqui ele está falando de trevas, escuridão, de um lugar onde nós não temos nenhuma segurança. Então ele diz: o Senhor me fez andar em trevas. Ele está falando, o povo, alguém quando está em pecado, ele anda em trevas, ele não sabe para onde vai, ele não tem um guia, ele está perdido, ele não tem uma referência, ele vai aonde os seus passos o podem levar, mas ele não sabe, ele não tem nenhuma segurança. A primeira coisa de alguém que não está em Cristo é de não saber para onde vai, é de não ter certeza aonde vai chegar. Ele diz ainda que o Senhor lança sobre nós a sua mão continuadamente. Os Salmos diz que a mão do Senhor ela está a nosso favor. O Senhor nos guia, o Senhor nos guarda. Mas quando alguém não está em Cristo, quando alguém anda em seus deleites, ele está indo contra a mão do Senhor, contra a vontade do Senhor. E além de estar tateando no escuro, ele tem a mão do Senhor fechando os seus caminhos. Alguém que não tem Cristo é alguém perdido. Ele diz ainda que o Senhor também o acomete no seu próprio corpo. E ele vai dizer: ele me fez envelhecer minha carne. O salmista Davi diz que enquanto eu guardei o meu pecado, eu envelheci e os meus ossos ficavam velhos. Aqui ele diz que ele faz envelhecer a minha carne. Alguém que usa drogas,
alguém que bebe, alguém que tem algum vício, né? Alguém que tem ódio, alguém que guarda rancor. Estatisticamente é provado que a maioria das pessoas que morrem com câncer são pessoas que guardam rancor em seu coração, que não sabe perdoar, que não consegue amar. Você olha para essas pessoas e percebe que o seu corpo é diferente, que às vezes tem 40 anos, mas parece que tem 60, porque substâncias químicas matam, porque o ódio mata. Então ele diz, ele me faz envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaça os meus ossos. Carne, pele e ossos. É a formação do homem. É disso que nós somos feitos. E aqui Jeremias diz que o Senhor afeta tudo isso por causa do pecado. Ele diz ainda que ele foi condenado ao isolamento e o sofrimento físico. Porque ele diz que o Senhor constrói e edifica contra ele e me cercou de veneno e de dor. Olha a situação de alguém que anda em pecado. É cercado de veneno e de dor. Veneno porque mata, porque é doloso. A dor porque machuca e faz a pessoa sofrer o tempo inteiro. Jeremias aqui ele está usando de coisas relativas ao nosso corpo, algo que a gente sente. Ele não está falando de um pecado espiritual, mas ele está falando do próprio corpo. Alguém que anda em pecado envelhece. É como alguém que toma veneno, é alguém que é como se tivesse uma dor insuportável que dói o tempo inteiro e não tem nenhum remédio que faz passar, que sara, que ameniza, nada. Ele vai ainda descrevendo a situação de alguém que está em pecado, e ele diz ainda que o Senhor edifica contra ele, constrói um muro contra ele. Ele diz assim, me faz habitar em lugares tenebrosos. O Ziegler, na época, eu acho que o Ziegler ia lá no Play Center, tinha a Casa do Terror, né? Tinha a Noite do Terror. Aqui os mais experientes já foram, os jovens como eu não conhecem o que é isso, não sabem o que é, né? Mas era um lugar que provoca medo. Às vezes você está com a sua namorada, a pessoa que você ama, o motivo da sua felicidade, mas quando você entra ali que aparece aquele primeiro, você já se assusta, porque provoca medo, a água, a escuridão, né, o barulho, tudo é para nos provocar medo. E aqui Jeremias diz que há todo um cenário, há sofrimento, há dor, há escuridão, há abandono, há um muro que cerca, veneno, dor. E ele diz ainda que ele me faz habitar em lugares tenebrosos, lugares que provocam medo. Alguém quando anda em pecado, ele anda assustado. O telefone toca, alguém chama ele. Parece que vive um medo contínuo. Quando a gente faz uma coisa errada, né? A gente faz uma coisinha pequenininha, mas a gente fica, e se alguém ver? E se alguém descobrir? E tem um amigo nosso que ele casou, e no dia que ele casou, primeiro dia a esposa fez um arroz, e ele foi criado com a avó, e ele não poderia comer, se ele sentisse o cheiro do arroz queimado, ele já ficava uma semana sem comer. Primeiro dia de casamento, a esposa fez o arroz e passou do ponto, queimou um pouquinho. Colocou para ele, ele não comeu. Enrolou. Quando a esposa deu uma desviadinha, ele jogou no lixo. Saiu, atravessou a rua, depois foi na lanchonete, pediu um hamburgão e está lá comendo. A esposa olhou, viu assim, ele foi comer? Quando ela passou no lixo, lá estava a comida. É o pastor Marco. A gente tem medo de fazer uma coisa errada, né? E a gente fica meio cismado. Isto é uma situação de medo, de risco. O pecado nos provoca esse medo, essa insegurança o tempo inteiro. Não nos dá segurança. Então ele diz, o Senhor me faz habitar em um lugar tenebroso, um lugar de medo. E habitar aqui não é estar alguns dias, é estar plenamente desta forma. E ele diz ainda, como os que estão mortos para sempre. Como os que estão mortos para sempre. É uma comparação, é uma condição, é uma referência aqui. Alguém que está em pecado é numa situação de desespero. É como alguém que está morto para sempre. É alguém que passou por uma morte física, espiritual e eterna. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos mata. O pecado nos condena. Mas ele não para aí. Ele diz que o pecado nos leva ao isolamento. Ele fala do corpo, do sofrimento. Agora ele fala de uma condição de estar preso.
está restrito. E agora ele vai dizer que o pecado isola a pessoa de Deus. E ele diz do verso 7 ao 16, ele diz que o Senhor prendeu-me dentro de um muro e não posso sair. Ele diz que ele está numa prisão. E é uma prisão que o cerca e ele não tem condições de sair daquela prisão. E ele piora a situação de alguém quando ele diz, além de eu estar preso, ele me coloca algemas de bronze. E algemas de bronze quer dizer que é um metal que não enferruja. Se fosse de aço, de algum metal que enferrujasse com o tempo, ele poderia estar livre. Mas o bronze não enferruja. Então ele diz que o pecado, ele me prende para sempre. Não tem como escapar. O pecado aprisiona. Ele diz ainda que o pecado nos tira o relacionamento com Deus. Ele diz assim, eu estou preso, estou isolado. E ainda que eu clame e grite, ele não admite a minha oração. Ainda que eu ore, mas o Senhor não admite, quer dizer, não recebe. Esta oração não tem efeito diante dele, porque os vossos pecados fazem uma separação entre mim e vós. Separam. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não ouçam a nossa oração. Mas para aquele que anda em pecado, não existe relacionamento. Não existe como Deus ouvir a oração e responder. Veja que o pecado ele tira toda a nossa possibilidade de se relacionar com Deus. Nos maltrata, nos afasta, nos faz andar perdido, nos aprisiona, nos isola, nos faz sofrer. E ainda que nós oramos, ainda que gritemos e clamemos, ele não pode admitir a nossa oração. Ele vai falar ainda de um sofrimento, de vergonha, de humilhação, de perigo. Ele diz que Deus é para ele como um urso pronto a atacar. É como um leão que está escondido esperando a sua presa para devorar. Ele diz assim, Deus é para mim alguém feroz, alguém bravo, alguém que quer me matar, alguém que quer me atacar. Porque não há esperança em Deus. Não tem como olhar para Deus e ver a bondade de Deus. Ele diz assim, o Senhor esticou o seu arco e me colocou como mira. Agora eu sou alvo da flecha de Deus. E ele diz, as flechas da sua aljava, elas acertam o meu coração. O Salmo 91 diz que os dardos inflamados do maligno não te atingirão, nem a peste, nem a mortandade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem uma proteção. Mas aquele que anda em seus pecados, ele é alvo da ira e do furor de Deus. Então ele diz, o Senhor me acerta no coração, e o coração é o centro da vida, é o coração onde no Antigo Testamento tudo flui do coração. E ele diz, é justamente aqui que as setas, que as flechas do Senhor me alcançam. Ele diz ainda que o Senhor me faz comer comidas amargas e me faz beber o fel. Aos que o amam, ele cuida e guarda até quando dorme, enquanto dorme. Mas aqueles que andam em pecado, eles se alimentam de comidas amargas e bebem fel. Ele diz assim que o Senhor me faz quebrar os dentes com pedras pequenas. Ele tenta revelar aqui o sofrimento de alguém que peca. É como se você enchesse a boca de areia e começasse a mastigar até que todos os seus dentes quebrassem. Que era uma das coisas que os ninivitas usavam para castigar os prisioneiros de guerra. Colocar pedras na boca, areias na boca e batia no queixo. Então ele diz, o sofrimento de quem anda em pecado é como se colocar areia na boca e começar a mastigar, até quebrar todos os dentes. Ele diz ainda que o Senhor me faz cobrir-se de cinzas, que era alguém se cobria de cinza quando estava de luto, quando não tinha esperança, ou quando estava com enfermidade que não tinha mais cura, ou quando perdia todos os seus bens, os seus filhos como Jó. Cobrir-se de cinza é um símbolo de vergonha, de humilhação, e que tem que se tornar para que todos possam ver o seu estado de vergonha. Ele diz ainda que o sofrimento afeta a sua alma. Ele diz que afasta a paz da minha alma. E quando tiram a paz da alma, é alguém em estado de loucura. É alguém que não tem paz dentro de si.
Imagina você e a sua alma, o seu corpo, mas a sua alma está dentro de você e ela está louca, ela perde a paz e ela quer fazer tudo sem controle. É alguém em pleno estado de loucura, é alguém em guerra consigo mesmo. Porque alguém, quando está em pecado, a sua alma maltrata o seu próprio corpo. A alma tem vontade de usar drogas, a alma tem vontade de mentir, a alma tem vontade de se prostituir, e tudo isso está sendo agregado ao seu corpo, tudo isso está sendo somado ao seu corpo. Ele diz que perde a paz da alma. Ele não para aí, ele diz ainda que os meus dias, ele diz que se esqueceu do que é bom, do bem, ele já não sabe mais o que é bom, porque ele não consegue mais experimentar as coisas boas de Deus, porque o bom é Deus e as coisas boas vêm de Deus, o bem vem de Deus. Então ele diz, eu já não sei mais o que é o bem, eu já não tenho mais conhecimento do que é coisas boas. Então ele diz, acabou-se a minha glória, pereceu a minha glória, já não tenho mais esperança no Senhor. Ele diz, estou morrendo e perdi a minha esperança no Senhor. Alguém que anda em pecado, ele não tem esperança em Deus. Ele tem pavor de Deus. Ele tem medo de Deus. Porque a Bíblia diz que depois da morte apenas o juízo. E alguém que anda em pecado não tem a esperança da vida eterna. Não conhece Deus, não conhece o plano redentor em Cristo. Apenas o medo da morte. Então Jeremias diz, eu olho todas estas coisas. Tudo isso eu vejo. E ele diz, eu só tenho tristeza, solidão, amargura e sofrimento. Esse é o quadro de alguém que anda em pecado. É isso que temos que mostrar às pessoas que não conhecem a Cristo. Esta situação, esse desespero, esse medo da morte, esse sofrimento contínuo, as pessoas têm que ser conscientizadas disso, para que elas possam olhar para Cristo. O grande problema, irmãos, é que nós não temos tido coragem de falar do pecado. É muito fácil falar para as pessoas, vem para a igreja porque vai ter uma festa lá, vem para a igreja porque vai ter um aniversário, vem para a igreja porque vai ter uma festividade, vem para a igreja porque vamos oferecer um café, vem para a igreja, Mas nós temos que falar, você precisa de Cristo. Você precisa se entregar a Cristo por causa dos seus pecados, por causa da sua condenação, por causa da situação que você está, e você precisa encontrar a Cristo. E quando você encontrar com Cristo, quando você for recebido por Ele, então você vai poder caminhar com a igreja em comunhão, com os santos. Não que a gente não deva convidar as pessoas para a igreja, devemos convidar, mas devemos conscientizá-las do estado que elas estão, que precisa de arrependimento, precisam serem transformadas para que de fato sejam verdadeiros homens e mulheres de Cristo, cristãos verdadeiros. É nesse ponto que eu quero refletir com vocês agora sobre o que o profeta vai falar. Então ele diz assim, eu penso nisso e a minha alma se abate. Então ele diz assim, então agora eu quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Em meio a tudo isso ele diz, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta ele diz, eu pereci, nós vemos todo esse sofrimento, nós descemos ao vale da sombra da morte, nós estamos sofrendo, perdidos, amargurados, enfermos, desprotegidos, alvos da ira de Deus, com a alma sem paz. Mas a esperança é que a misericórdia do Senhor, ela não nos consumiu. E a misericórdia do Senhor, ela passa na cruz. O amor de Deus, o ato de Deus, a misericórdia dele, que é o ato de sentir o sofrimento que nós sentimos, a tristeza às vezes que nós sentimos, chama-se amor. E o amor passou pela cruz. Então se nós quisermos encontrarmos Cristo, nós temos que passar pela cruz. Ah, pastor, então vamos ter que morrer na cruz? Não. Nós temos que entender o significado da cruz. A cruz é o altar que reúne o pecador com o seu Deus. A cruz é o elo que liga Deus à sua criatura. É o caminho que Deus nos restaura de volta para si. É um sacrifício perfeito.
É o sacrifício do seu Filho para que nós pudéssemos encontrar o caminho de volta. Ou melhor, Ele nos encontrasse para nos conduzir de volta para Deus. Muitas igrejas estão preocupadas em juntar pessoas, fazer grandes eventos, mensagens de autoajuda, mas se esquecem de falar sobre o mal da humanidade, que é o pecado. Se esquecem de falar que Cristo é o antídoto do pecado, que não existe vida feliz sem Cristo, que não existe liberdade sem Cristo. O pecado nos aprisiona, o pecado nos condena a uma vida de sofrimento. O pecado, além de nos fazer sofrer toda esta vida, nos maltratando, nos afastando de Deus, ele também nos conduz ao inferno, à morte eterna, à morte espiritual, à morte física. Quando Mateus diz, buscais o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas. Mateus está falando, olhem para Cristo. Busquem o reino dos céus, viva como verdadeiro cidadão dos céus, milite por isso. E viver como verdadeiros cidadãos dos céus é proclamar o evangelho na sua integralidade. É por isso que tem muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas estão vazias de homens e mulheres que verdadeiramente adoram a Cristo. Às vezes temos que rever os nossos conceitos de fé, irmãos, porque nós somos bombardeados todos os dias por uma teologia contemporânea, deísta, liberal, onde você pode fazer o que você quer. Aí você vem no domingo na igreja e você faz uma oração, você confessa os seus pecados, você canta o hino, você escuta a palavra, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, você vai para casa e está tudo resolvido. Não está. Nós temos que ser íntegros os 7 dias da semana, todo o tempo. Temos que viver uma vida em santidade ao Senhor. E santidade quer dizer renunciar ao pecado, longe do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Às vezes nós temos que parar um pouquinho para ver o mal que é o pecado. Nós mesmos. Às vezes nós vivemos momentos como esse aqui descrito pelo profeta. Às vezes a nossa oração não é ouvida por Deus. Às vezes nós estamos andando em trevas sem saber para onde ir. As decisões que a gente toma está tudo errado. Toma decisões e não dá certo, não prospera, não vai, ter alguma coisa errada. Por que será? Por que será que às vezes a enfermidade chega e fica, e toma conta, e judia e maltrata? Por que será que às vezes a nossa alma não tem paz? A gente quer guerrear com todo mundo, a gente quer brigar com todo mundo. A minha mãe, ela tinha um ditado que falava assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar eu dou uma boiada para não sair. Minha mãe era brava. Meu pai, ele dava a boiada inteirinha e a fazenda junto com a porteira fechada, com a chave na mão para não entrar na briga. Minha mãe gostava de briga. Às vezes falta paz. A paz que excede todo entendimento. A paz quando alguém chega e xinga a gente, coloca o dedo na tua cara e diz que você é feio, e diz que você não presta, maltrata a sua mãe, a sua descendência, a sua posteridade, xinga você, ameaça, lança um monte de praga e você olha assim e fala, é nada, só que não, Deus é conosco, Deus é por nós, Jesus te ama. Paz, essa é a paz que excede todo o entendimento da força, da vingança, do braço, da ira. Amados, por alguns momentos nós vacilamos, por alguns momentos também nós deixamos-nos sermos vencidos pela tentação. Mas precisamos entender que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E ela dura para sempre, ela se renova a cada manhã. Então quer dizer que ainda que nós pequemos, mas se nós continuarmos andando na presença dEle, o seu amor, Ele nos guarda. Nos guarda hoje, nos guarda amanhã, nos guarda depois de amanhã. Mas se nós vacilarmos e quisermos andarmos em nossos caminhos, em nossas decisões, em nossos deleites, nós pagaremos um preço muito alto. O profeta está falando da cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade escolhida por Deus para se fazer conhecido na terra. Ele estava falando de um povo que havia sido escolhido por Deus, chamado em Abraão, escolhido em Davi, um povo das bênçãos, das promessas, um povo que foi renovada a aliança com Jacó, um povo meu, mas que agora já não andava mais em conformidade com a sua vontade. Pereceram e ficaram nesta situação. Então, quem está lá fora precisa conhecer a Cristo.
E você que está aqui dentro precisa viver uma vida em plena comunhão com o Senhor, para a glória dele. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. Então vamos nos voltarmos mais para o Senhor, vivermos mais uma vida de santidade, esquecermos esse evangelho que se prega aí por fora, de que pode ser crente de qualquer jeito, de qualquer forma, ou do seu jeito. Não. Nós seremos verdadeiros cristãos do jeito que Deus quer que sejamos, do jeito que a sua palavra define, em santidade, compromisso, responsabilidades, arrependimento. Sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há comunhão. E sem comunhão não há salvação, há apenas condenação, sofrimento e, por fim, a condenação. Então vamos ser este povo, o povo do sonho da esperança do profeta, quando ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, mesmo em silêncio. Vamos guardar a salvação. Vamos viver para a salvação. Vamos guardá-la conosco, colocar em nosso coração e falar: viverei para a salvação, para a glória do Senhor. Amém.